Fica, Nelma, a gente acompanhou nos últimos dias a repercussão de um fato lamentável, sem dúvida alguma. Inclusive, estivemos discutindo esse tema aqui em nosso programa com relação ao desentendimento que aconteceu entre a senhora e o deputado estadual Antônio Albuquerque. Inclusive, em sua resposta, a senhora denominou esse como um ato de violência política. Eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento com relação a esse fato. Nós, inclusive, exibimos aqui, para os que nos acompanham, o vídeo que a senhora publicou respondendo a essa situação. E queria saber o pensamento hoje da Teica Nelma com relação a esse fato lamentável. Eu não mudo a minha opinião antes de dizer que foi uma violência política. Na verdade, foi a primeira vez que eu passei por algo nesse sentido. Eu não recomendo a nenhuma mulher passar. Foi bem assustador, sendo bem sincera. Tudo aconteceu numa sexta-feira, mas só foi ao ar no domingo que o deputado Antônio Albuquerque começou a soltar os vídeos bem recortados. A fala dele foi aproximadamente de 20 minutos. E aí, todos os tipos de palavras foram ditas a mim e todo o meu grupo político e tudo que eu acredito. Como eu disse no meu vídeo, eu acredito, na verdade, que é o desespero do coronelismo. A gente tem um estado de Alagoas que está muito acostumado em resolver as coisas na base do grito, na base de uma espécie de ditadura mesmo. A democracia e o outro olhar e a outra opinião, ela é sempre colocada num local de menosprezo. E aí, especialmente por eu ser jovem e eu ser mulher, eu jamais poderia ter uma opinião diferente a de Antônio Albuquerque. O que aconteceu comigo foi um fato lamentável, foi uma violência política. Eu nunca tinha encontrado na minha vida o deputado, eu digo a todos, foi a primeira vez que eu encontrei. Eu fiz um discurso de 1 minuto e 19, em nenhum momento eu falei nada contra Deus ou contra a família, o que eu acredito é na pluralidade de famílias. Então, para mim, a família é o homem, a mulher e a criança, mas são 2 mulheres, 2 homens, uma mulher só, um homem só, o avô, a avó. Eu acredito que a família é muito maior e ela está na nossa Constituição de uma forma que abrange muito mais pessoas. Eu acredito que eu combato a intolerância religiosa. Então, aqui nós temos no nosso gabinete, inclusive, cristãos, evangélicos, nós temos pessoas de candomblé, nós respeitamos a todos. O que aconteceu comigo foi um desrespeito total, uma violência muito grande. Eu fiquei bem assustada, na verdade, todo mundo já tinha me avisado que essa eleição específica ia ser bem agressiva, especialmente contra as mulheres, um reflexo da questão federal. Mas eu não esperava que em 5 dias de campanha eu ia ser hostilizada dessa forma. Foi dito que eu era contra a família e contra Deus, mas foi dito que eu era uma alma maligna, que eu tinha que ir embora, que eu só fui respeitada pelo meu sexo, porque se meu sexo fosse igual ao dele, ele me faria respeitar. A deputada foi, enfim, ela não conseguia sair do local, ele levou mais de 100 homens. Meu namorado foi segurado por alguns deles. Então, foi uma situação bem caótica e também amedrontadora. Eu acho que ele quis mostrar quem é que manda no Agreste e eu, na verdade, dei a resposta a ele que não existe mais ninguém tem chave da cidade, ninguém tem chave do estado. Na verdade, a gente está aqui para construir junto com o povo. E foi algo que eu agradeci muito a todos os apoios que eu recebi, várias mulheres, inclusive diversos relatos que eu recebi depois de pessoas que já trabalharam com o deputado, inclusive de assédio moral, que passaram junto com ele. Ele é uma pessoa que não é democrática, então eu não mudo minha opinião que isso foi uma violência, não foi um desentendimento. Eu acho que ele sabia muito bem o que ele queria fazer, era me desmoralizar a deputada federal Tereza Neumann também. Foi um ataque gratuito e que não foi nem um pouco proporcional ao local e o que a gente estava debatendo, o que a gente estava conversando. Então, foram vários e vários gritos e vários ataques, mas, mais ou menos, enfim, quase 20 minutos direto de hostilidade e de 100 homens gritando contra mim, contra o deputado, sem a gente conseguir passar. Então, foi uma situação bem difícil, mas que eu já estou na rua novamente, eu não abaixo a cabeça para ninguém, eu luto pelo que eu acredito, assim como houveram embates calorosos aqui na Câmara Municipal de Maceió, assim como eu combati um coronel direto, já foi, inclusive, preso por algumas questões aqui no nosso estado de Alagoas. Eu continuarei lutando pelo que eu acredito na Assembleia Legislativa. Não tem homem nenhum que me coloca medo, não tem grito nenhum que me faça desistir. Eu continuo na rua, eu continuo pedindo voto, eu continuo defendendo a política que eu acredito e defendendo especialmente a democracia. Teica, no vídeo que você publicou em suas redes sociais em resposta
a esse ato, você cita que a sua mãe, a deputada federal Tereza Nelma, ela foi cerceada, inclusive com homens armados. De fato, existiam homens armados, inclusive você cita, armados e mal encarados. Você percebeu que existia naquele espaço homens armados, e quem seriam, Teca, esses homens? Seriam os políticos que estavam ali participando do evento ou pessoas que estavam acompanhando o deputado? Eu acredito que sejam pessoas que estavam acompanhando o deputado. Na frente de honra, eu não consegui identificar ninguém que estava armado, até poderia estar, mas eu não tive, na verdade, no pouco tempo que tudo aconteceu, como identificar essa questão. Entretanto, a gente viu que o deputado ele levou aproximadamente 100 homens para esse evento. E ele fazia questão de citar cada homem de onde cada um vinha. Então, a gente tinha um local que estava repleto de homens que supostamente defendiam a boa moral, cidadãos de bens e bons costumes. E a situação chegou até de chegar próximo ao deputado e ficar encarando numa forma de intimidar, se aproximou e ficou olhando para ela com uma cara feia, a gente tentando separar a situação. Então, assim, eu acredito que eram pessoas que acompanhavam o deputado, eu não acredito que eram os políticos que estavam ali presentes. Mas foi uma situação assim, como o local era muito pequeno, Antônio, era praticamente um vão, então por onde a pessoa ia era o mesmo lugar que ela tinha para voltar. E eles fizeram um cinturão de homens para não deixar, não permitir que a deputada passasse em direção à saída. Então foi uma situação bem caótica, e a gente teve, na verdade, a ajuda do nosso próprio pessoal, que conseguiu nos tirar dessa situação. Esse é o Jornal do BR, estamos entrevistando a candidata a deputada estadual e vereadora por Maceió, Teca Nelma. Teca, esse fato aconteceu em um evento com a presença do candidato a governador, Rui Palmeira. E hoje, dentro do debate político, muito se cobra um posicionamento do candidato a governador, Rui Palmeira, que até o momento não se posicionou com relação a esse fato. Qual é a sua opinião com relação ao silêncio do Rui sobre esse lamentável fato? Eu recebi, na verdade, diversas mensagens de diversas pessoas, assim como os outros candidatos. O candidato ao governo Rui Palmeira, ele entrou em contato comigo, nós conversamos posteriormente. Eu acredito que no momento, pelo fato do Arthur Albuquerque ser seu vice, e na verdade ninguém esperava uma reação, ninguém esperava um ataque gratuito como que aconteceu, todo mundo ficou meio atônito com a situação. Então, eu acredito que ele não concorda com esse tipo de política. Ele quer fazer uma política participativa e democrática, assim como a gente defende. O projeto que a gente entrou para o governo de Alagoas não foi esse que foi mostrado nesse episódio, mas que reflete um pouco da política específica desse deputado. Eu recebi condolências, enfim, e solidariedade, na verdade, de diversos outros políticos que também são candidatos, como o Rodrigo Cunha, Paulo Dantas, o governador Renan Filho, mas eu acredito que a situação, pelo vice ser o Arthur Albuquerque, tenha dificultado que, no momento, ele agisse de uma forma mais proativa. Mas eu já recebi mensagem, nós já conversamos sobre o ocorrido, e ele me garantiu que coisas como essa não irão continuar acontecendo na campanha dele, e nem caso eleito em seu governo. Teca, tanto você como o deputado Antônio Albuquerque apoiam a candidatura do Rui Palmeira. Teca Nelma vai estar nos próximos encontros políticos, no mesmo palanque, ao lado do Antônio Albuquerque? Não, na verdade, Antônio, eu continuarei caminhando junto com o Rui, mas eu não tenho como caminhar ao lado de Antônio Albuquerque. Isso foi um retrato de histórias que a gente escutava na infância de pessoas que eram coronéis de Alagoas, e eu achava que em 2022 não teria isso na realidade. Não foi o que aconteceu. Não tem como eu dividir palco com uma pessoa que ameaça não só a mim, mas as mulheres, quando diz que cobraria respeito se fossem homens, quando chama mulheres de alma maligna, quando fala que ele promove intolerância religiosa, porque quem não é cristão, então não defende o princípio cristão, é alma maligna, então outras pessoas de outras religiões não são dignas de estar na política, assim como eu disse. Ele afirma que sou contra a família tradicional, mas para mim as famílias são diversas. Então, é uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de correlação política e não teria como dividir palanques políticos com pessoas que são totalmente contrárias aos meus ideais. Então, foi o primeiro encontro que eu tive com o deputado e espero que seja o último.